estranho. Mas a criatura excita. Olha, espécie de armador é essa aí. Ah, essa não, raízes quadradas. Pi é igual a 3,14, 15,92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Ó, olá, olá, olá. Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No país da matemática. País da matemática. Nunca ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ah, é você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática é só para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah, Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Olha, você do intelectual elefante da vida. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável.
Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Ao experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Milton, sabia eu o seguinte? Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Puxa, seu espírito, a matemática é muito mais quanto esses dois. Isso mesmo. Podemos encontrar em objetos ou edifícios formas muito parecidas com os sólidos geométricos, como por exemplo prismas, pirâmides, cilindros, esferas. Aqui vamos distinguir dois tipos de sólidos geométricos: os poliedros, que apenas possuem superfícies planas, e os não poliedros, que possuem superfícies curvas. Os poliedros, como o cubo, têm elementos que os caracterizam: o vértice, a aresta e a face. Dentro dos poliedros, podemos distinguir os prismas, que possuem duas bases, e as pirâmides, que têm uma base. Alguns prismas e pirâmides identificam-se pelo tipo de base que possuem. É o exemplo do prisma triangular, da pirâmide quadrangular e da pirâmide pentagonal.
podemos estabelecer uma relação entre o número de faces, arestas e vértices dos poliedros convexos. 6 mais 8 igual a 14, 14 menos 12 igual a 2. 5 mais 6 igual a 11, 11 menos 9 igual a 2. 5 mais 5 igual a 10, 10 menos 8 igual a 2. Identificamos assim a fórmula de Euler. O número de faces mais o número de vértices menos o número das arestas é igual a 2. De entre os não poliedros, salientamos a esfera, que tem uma superfície esférica, o cone, que tem uma base circular e um vértice oposto, tem a superfície lateral curva, e o cilindro, que tem duas bases circulares e uma superfície lateral curva. Olá, aqui é o professor Val. Nesse vídeo vamos falar sobre os poliedros de Platão e relacioná-los com os 5 elementos da Terra. Acrescentei também algumas cenas do filme O Quinto Elemento. O vento sopra, o fogo queima. Onde o tema principal são esses elementos: o fogo, a terra, o ar, a água e o universo, ou cosmos. Os poliedros de Platão têm propriedades especiais. Eles são eulerianos, ou seja, vale a relação vamos fazer amor a 2, que é a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é sempre igual à quantidade de arestas mais 2. Eles possuem a mesma quantidade de arestas em cada vértice, a mesma quantidade de lados nas faces, ou seja, todos eles têm o mesmo tipo de face. Existem apenas 5 e formam a palavra TOD. O T é de tetraedro, ele possui 4 faces triangulares, aí como eu disse, todas as faces são iguais, mesma quantidade de arestas em cada um dos vértices. O hexaedro regular, esse aqui que é o cubo, né? 6 faces quadrangulares. O octaedro regular, que possui só faces triangulares em número de 8. Dodecaedro regular, que possui 12 faces pentagonais. E o icosaedro regular com 20 faces triangulares. Cada um desses poliedros representa um elemento da Terra. O tetraedro representa o fogo. Fogo! O hexaedro representa a Terra. Elemento ar, o octaedro regular. A água, representado pelo icosaedro regular. E o universo, representado pelo dodecaedro regular, que no filme como o amor, o que une todos os outros 4 elementos. Existem coisas muito boas que valem ser salvas. Coisas lindas, coisas lindas. Como amor. Sim, sim, amor. Muito bom, um excelente exemplo como o amor. O amor vale ser salvo. Vamos ver o que acontece no final do filme. Por que precisa de mim? Porque eu te amo.
foi o Professor Val. Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado! Você já parou para pensar que parecer grande ou pequeno pode ser só uma questão de ponto de vista? E que tudo isso pode ser feito sem usar nenhum programa de computador? A partir de agora, você vai saber como o artista holandês Maurits Escher, um dos maiores artistas gráficos de todos os tempos, trabalhou conceitos da simetria e da geometria das transformações em suas obras, criando aquilo que a gente conhece como ilusão de ótica. Eu estou aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, e vou levar você para conhecer o mundo mágico de Escher. O Escher, ao contrário do que muita gente acha, ele não era um matemático, um teórico. É muito difícil para um artista começar um quadro pela teoria. Ele vai colocar a sua emoção, vai colocar a sua vida na sua obra. E a partir daí ele consegue resgatar uma lógica. Se nós vemos esse quadro em que há um estudo muito grande, não só do micro para o macro, mas também da relação geométrica entre os quadrados e suas diagonais, a partir da diagonal do quadrado se estabelece uma simetria, né? Uma simetria que a partir da segunda divisão se divide de novo, que se divide de novo e assim por diante. O professor Roberto Pompeia fala sobre a forma como Escher usa os poliedros e os padrões geométricos em algumas de suas obras mais famosas. Uma das obras mais encantadoras do Escher é exatamente essa aqui, né, que se chama Metamorfose. Ela é incrível porque ela acontece em cima de uma base geométrica extremamente simples. Retas ortogonais que imediatamente são passadas para quadrados. Esses quadrados mostram a complementaridade entre claros e escuros, entre preto e branco. Depois ele pega os quadrados e transforma em imagens tridimensionais. Mesmo assim, nós não perdemos uma base plana por trás, né? A base dos losangos. Quadrados se transformando em losangos, viram o tabuleiro de xadrez, que ganham de uma forma espetacular a forma orgânica da vila onde o Escher morou, na Itália. No caso dessa obra, a gente pode ver a presença de dois eixos ortogonais fazendo o quadrado. A estrutura vai se condensando, vai chegando como se fosse um processo de perspectiva a um ponto de fuga central deste grande quadrado. Então essa estrutura na natureza se chamaria uma estrutura tetrâmera. Essa obra, por exemplo, ela é trímera. Ela se desenvolve a partir do triângulo, de três eixos, né? Vejam, saindo do centro, um eixo, outro eixo e outro eixo. Essa figura das cobras do Escher é muito encantadora. Ela é a base triangular, se bem que ela tem dois triângulos, um triângulo de cabeça para cima e um triângulo de cabeça para baixo. Então, as cabeças formam um triângulo, enquanto o centro do corpo da cobra forma outro triângulo que se contrapõe. Essa mistura desses dois triângulos formam uma figura hexagonal. A fita de Möbius é uma figura muito interessante. É uma figura que mistura frente e verso ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho essa fita aqui. Essa fita tem uma frente e um verso. Se eu fosse fechá-la de uma maneira tradicional, eu faria um anel aqui. Só que o que é exatamente a fita de Möbius? É exatamente a inversão dessa figura. Eu vou colocar a frente com o verso. Se você for fazer um risco pelo lado de fora, vamos chamar assim, e for continuar esse risco, ele num momento vai se tornar interno. Então as formiguinhas entram e saem
sem ter que entrar e sem ter que sair. Assim como o Escher explorou a geometria plana, ele também explorou a geometria espacial. Uma das partes mais encantadoras da geometria espacial são exatamente os poliedros. A partir dos poliedros regulares, ele construiu uma geometria das suas obras. Aqui nós temos aqui a presença, né, de um poliedro vindo de uma figura de um poliedro regular chamado icosaedro, que mostra como se organizam, né, esses triângulos a partir de uma estrutura pentagonal. Nós temos um pentágono aqui e 5 triângulos. Aqui nós temos a presença dos 5 poliedros regulares. O tetraedro, que se mistura com outro tetraedro. Depois a gente tem o cubo com o octaedro. Nós temos o icosaedro, que são 20 faces triangulares. Nós temos o dodecaedro, que são 12 faces pentagonais. Essa gravura aqui do Escher é uma das mais famosas, exatamente por criar essa surpresa. Explorando a perspectiva, ele faz com que aquilo que está em cima pode estar embaixo e o que está embaixo pode estar em cima. Aqui nós temos um módulo que se repete, ora para cá, para lá, para cá, para lá. O que é interessante observar é que essa figura, em perspectiva, é uma figura plana. No entanto, a ilusão vem das espessuras que vão diminuindo. Então aqui tem uma espessura, aqui essa espessura diminui, aqui diminui, parecendo, dando a impressão de que ela subiu. Então, quando chega nesse nível, ela parece que está caindo de fato, né? A gente pode ver nesse desenho, que é um rascunho, a obra inversa que o Escher produziu para fazer litogravura. Como a litogravura é um carimbo, ela aparece ao contrário aqui. Essa gravura é muito interessante. A base inicial dela é uma malha quadrada. Essa malha quadrada recebe uma deformação que dá essa sensação espiralada. Em cima dos pontos deformados, dos quadrados deformados, ele constrói a deformação da arquitetura. Essa obra eu acho uma das melhores metáforas da obra do Escher. Ele mostra aqui, né, uma mão desenhando a outra, ou a mesma coisa, a complementaridade que existe na natureza, né, dos cheios, dos vazios, dos claros, dos escuros. Ele mostra também a complementaridade da posição geométrica espelhada e invertida, como se fosse aqui uma espécie de yin e yang. A exposição O Mundo Mágico de Escher conta com 92 gravuras, litografias e desenhos do artista holandês e fica em cartaz até o dia 17 de julho. A visitação é gratuita, de terça a domingo, das 9 às 19 horas. Todo conhecimento é uma grande construção e toda construção é inevitavelmente uma ordem. Só existe construção se for uma forma de ordenar as coisas. Portanto, o papel do professor de matemática é fundamental. É de mostrar o quanto é bonito, o quanto é bela toda essa ordem que é existente na natureza, no universo. A ordem do próprio conhecimento também é matemática. Acabou o show, pessoal! Vamos, criança. Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve.